Olá, gente. Meu nome é Marcos Fabrício, sou professor de matemática e nesse vídeo nós vamos fazer um gabarito comentado do segundo simulado para a SAEB de matemática, obviamente, e é o simulado do terceiro ano. Você que está aí no terceiro ano, na reta final de preparação para o SAEB, acompanhe esse vídeo para a gente acompanhar um pouco da resolução. Vou mostrar algumas resoluções e alguns comentários. Seria interessante então se você tivesse o simulado em suas mãos, tá bom? Quem não tem, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar ali o PDF para você acompanhar, beleza? Esse vídeo vai ficar muito grande, são 26 questões, mas não se preocupe. Se você quiser pular as questões, basta aí na descrição também, que eu vou colocar uma timeline para que você consiga acompanhar, passar para a próxima questão, quando você já souber aquela, passa para a próxima e passa para a próxima. Dá uma olhadinha na descrição que você vai entender o que eu estou falando. Tá, beleza? Esse aqui é o nosso simulado, deixa eu colocar na tela para vocês. Segundo simulado para a SAEB. E vamos logo para a questão 27. Questão 27, muito tranquila, não tinha nem uma continha para você fazer, então é obrigatório que você acerte essa questão. Tá, beleza? A questão diz... Eita, deixa eu conectar a minha lousa. Eu não vou editar esse vídeo, tá bom? Então vai ser direto assim mesmo. Tava mexendo na canetinha e não tava mexendo na questão. Pronto. Então a questão diz que o Pedro vai pagar um valor fixo de R$ 100 até 60 quilômetros. Então nós estamos procurando um gráfico que ele permanece constante ali no 100 até 60 quilômetros, não é isso? E depois de 60 quilômetros ele começa a aumentar discretamente, R$ 1 a cada quilômetro. Tudo bem? Conseguiram acertar essa? O que foi que vocês marcaram nessa questão? Não tem nada diferente, nada que possa ser diferente que a letra A, né? É o gráfico que está aqui na letra A. Beleza? Pode perceber o gráfico da letra A, ele começa com 100 e permanece pagando 100 até chegar aos 60 quilômetros descritos no texto. E após 60 quilômetros, esse valor começa a aumentar gradativamente. A cada quilômetro ele aumenta R$ 1. Beleza? Professor, o gráfico da letra E é bem parecido. É, né? Ele começa também, ele mantém em 100 e começa depois a aumentar discretamente. Mas ele começa a aumentar depois de 100 quilômetros. E não é isso que o texto quer dizer. Está dizendo. Beleza? Acertaram essa, né? Super tranquila. Vamos logo passar para a próxima. Aqui para resolver, eu faria uma continha, né? Vocês conseguiram perceber e quer saber qual é a raiz de 7? Tinha que saber qual é a raiz de 7. Se você não souber de cabeça, assim como eu não sei de cabeça, nem aproximação, você precisa entender uma coisinha nessa reta que está acontecendo, né? Tá pulando de 0,2, 0,2. Ó, aqui é 2,2, 2,4. O importante, esse tracinho aqui é 2,6. Nós vamos usar esse 2,6. 2,8, 3, tá? 3,2 aqui. Opa, 3,2 até chegar em 3,8, tá bom? 3,4, 3,6, 3,8. Então, realmente, essa reta aí, esses tracinhos estão saltando, o saltinho deles é de 0,2 em 0,2. Tá, beleza? Mas eu quero saber, eu tô desconfiado que seja ou a letra Q ou a letra R. Para saber isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou interpretar como se fosse a raiz quadrada de 7 fosse 2,6. Ó, 2,6. E eu vou ver quanto é que dá 2,6 vezes 2,6. Dependendo do resultado, eu posso inferir que é a letra Q ou a letra R. Vocês vão entender. Então, 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 2 vai dar 12, com 3, 15. 2 vezes 6 vai dar 12. Aí 1 aqui. E 2 vezes 2 dá 4 e 1, 5. Então, somando aqui, 6, 7, 6. Duas vírgulas, né? Aqui tem um, enfim, multiplicação ali. Coloca essas duas vírgulas.
dos fatores aqui no produto. Então, 6,6 vezes 6,6 vai dar 2,6, desculpa. 2,6 vezes 2,6 vai dar 6,76. Não deu 7. Significa que a raiz de 7 é um pouquinho maior do que 2,6. E aí eu posso concluir, então, que a letra que melhor representa o valor da raiz de 7 é a letra R, que ela aqui é um pouquinho maior. Nossa, eu apaguei foi tudo. É um pouquinho maior que 2,6. Não é isso? Entenderam o que eu fiz? Eu usei um valor que eu conhecia, 2,6, e percebi que é um pouco menor, né, o resultado 2,6 vezes 2,6. Então, o valor que eu quero, a raiz de 7, é um pouquinho maior que isso. Então, eu posso marcar com toda certeza a letra C, ali onde está mostrando o ponto R. Acertou essa? Qual foi a sua tática? Vamos lá, questão 29. Essa aqui, quando eu olhei, eu imaginei assim, meu Deus, lá vi uma questão de regra de 3 composta. Que é um pouquinho mais difícil, mas você sabe responder, não é isso? Então, como é que nós resolvemos uma questão de regra de 3 composta? Que não é preciso, né? Percebe, ele fala 5 máquinas aqui, olha. 5 máquinas produzem 100 camisas em 50 minutos. Eu imaginei, lá vem regra de 3 composta. Aí ele falou que 3 máquinas saíram de produção. Cuidado com esse 3, não vai colocar 3 na tua conta lá. A gente vai colocar 2, né? 5 menos 3 vai ficar 2. E aí vai produzir as mesmas 100 camisas. Então é o mesmo trabalho a ser executado e pergunta quantos minutos. Vamos arrumar isso? Vamos arrumar. Eu vou colocar aqui, olha, máquinas, aqui, minutos e só. Não precisa colocar as 100 camisas porque é o mesmo valor, não vai mudar. Tá, beleza? Eu tô no local quente aqui, tá? Então eu acho que minha testa vai ficar brilhando em algum momento. Não liguem para isso. Se concentrem na matemática. 5 máquinas produzem 100 camisas, bordam 100 camisas em 50 minutos. E se 3 derem pau lá, saírem de produção, só 2 vão trabalhar e ele quer saber quantos minutos essas 2 máquinas vão levar para bordar as mesmas 100 camisas. Então, por isso que é um problema de regra de 3 simples. Essa grandeza está diminuindo de 5 para 2 máquinas e, obviamente, se tem menos máquinas trabalhando, nós temos mais tempo para terminar esse serviço, né? Vai demorar mais. Então, o tempo vai aumentar aqui. Quando isso acontece, isso aqui são grandezas inversamente proporcionais e nós vamos multiplicar dessa forma. 2 vezes x é igual a 5 vezes 50. Eu posso colocar logo o resultado, 5 vezes 50, então não vai te confundir. Vai ficar 25, 5 vezes 5, né? A gente só faz acrescentar o zero. Então fica x igual a 250 dividido, desculpa a letra que está horrível, dividido por 2 é igual a 125. Resposta certa, letra E. Tranquila, né? Regra de 3 simples. Fique muito atento se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha na minha câmera porque eu não estou tendo retorno. Eu vou me afastar um pouquinho. Eu vou para lá um pouquinho. Tá, porque tô gravando a segunda vez esse vídeo. Porque a primeira, ela me traqueou. Me traiu a câmera. Próxima questão. Essa questão, por favor, né? Fiquem atentos nessas questões, porque até o Enem cobra uma questãozinha com essa mesma pegada, com essa mesma perspectiva aqui, tá? Todo mundo marcou a letra B? Não tem como dar outra para não errar. Se coloque dentro do problema. Você tentando montar essas caixas para chegar nesse resultado, nessa caixinha montada, tá bom? Então não tem como errar. Não faça isso. Não erre essa questão que a gente vai ficar muito magoado com vocês. Questão 31.
É que é uma questão que me deixou surpreso, né? Dificilmente se cobra trigonometria, né? Funções trigonométricas no Saeb. Mas, se cair, a gente conhece o gráfico da função cosseno. Eu vou logo te dar a resposta. A resposta é a letra E, tá bom? O gráfico da função cosseno, calma, não é função cosseno que é a questão, tá? Eu tô vendo aqui, professor, que não é cosseno, é cosseno menos 1. Perfeito. Mas imagina se fosse só a função cosseno, tá bom? Então, o gráfico da função cosseno é assim, ó. Ele sai do 1 aqui, dá uma passeada aqui no menos 1, volta pro 1 e o comportamento dele é esse. Tá bom? Então, a função cosseno, para você não errar, ele sai do 1 e começa a diminuir, vai para baixo. E da função seno, o movimento dela é diferente, começa a ir para cima. Tá, beleza? Função cosseno para baixo, vai fazer a ondinha lá embaixo. E depois a função seno para cima. A diferença nessa questão é que ele falou assim, cosseno menos 1, tá bom? Então você pega a função cosseno e dá uma empurrada nela para baixo, do jeito que está aqui na letra E, tá bom? Então a função cosseno ela vai variar do 1 até o menos 1. A função cosseno menos 1 ela vai variar do 0 e o 2, tá bom? Entre o 0 e o 2. Tranquilo? Resposta certa, letra E. Próxima questão. Essa aqui é uma questão de trigonometria no triângulo retângulo. Vamos fazer com calma? Aqui ele deu o valor do ângulo. O valor do ângulo não deu o valor do ângulo não. Só disse que o ângulo é alfa. O 24, que foi o valor dado, pode perceber, é o cateto oposto. E ele quer saber o tamanho desse cabo, o comprimento desse cabo. Então ele quer saber aqui a hipotenusa. Tudo bem, você conseguiu enxergar isso? Tudo certo, né? A relação que vai usar o cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá bom? Substituindo, ele deu o valor do seno aqui, ó, 0,96. Então fica 0,96 igual a cateto oposto, 24, estou procurando os valores, dividido por x, tá bom? O x ali, ele vai passar para o outro lado, multiplicando, e o 0,96 vai passar para o outro lado dividido, tá bom? Então eu vou só trocar ele de lugar. Assim, esse vem para cá e esse vem para cá, sempre trocando a operação. Então vai ficar x igual a 24 dividido por 0,96. Professor, eu não sei fazer essa conta, vou sentir muita dificuldade com essa continha aí. Não se preocupe. Pensa que 0,96 é muito próximo de 1. Mas é 1? Não. Se fosse 1, o resultado daria 24. Mas é um número menor que 1. Então vai um pouquinho mais para cima. Eu vou colocar 25 aqui, tá bom? Já sabendo o resultado vai dar, como são 4 cabos, olha. 4 cabos vai dar algo aproximado de 25. Tá bom? Essa divisão, porque está próximo do 1. Se fosse um 1, daria 24. Mas como é 0,96, vai empurrar esse 24 um pouquinho mais para cima, que eu vou inferir aqui, eu vou chutar que é 25. E esse 25 é o comprimento de um dos cabos. Multiplicado por 4, que são 4 cabos, isso vai ser igual a 100. Tá, beleza? Isso aqui é uma aproximação, tá, gente? Uma aproximação. Resposta certa, letra D. Eu nem sei quanto é, te juro que eu não sei quanto é. Tinha que fazer essa continha, né? 240, 96, meu Deus. Chatinha, né? Chatinha fazer essa divisão aqui. Então a gente tem que usar esses artifícios de vez em quando. Passando para a questão 33, você quer saber uma questão de progressão aritmética. Como é que você sabe, professor? E deu a fórmula aqui, né? Inclusive, essa fórmula aqui não precisa, essa primeira aqui, né? Do termo geral. Ele quer saber a soma dos
N primeiros termos. Mas vamos dar só uma olhadinha na questão. Ele diz que no nível 1, o estudante digita 100 palavras. Tá, lembrei, tá aqui, ó, 100 palavras. Em seguida, avança para o nível 2, 120 palavras, e aí vai aumentando de 20 em 20. Então, percebeu que o A1, o A1 é igual a 100 palavras, o N não, mas a razão, eu não sei quanto é o N, mas a razão é 20, porque aumenta de 20 em 20 a cada nível, né? Para concluir o nível 7, olha, nível 7. O estudante tem que fazer 220 palavras. Opa, então o A7 é igual a 220 e o N é 7, né? Então é isso que a gente tem que... São os dados que a questão deu. Ele quer saber quantas palavras ao todo o estudante precisará digitar para concluir os 7 primeiros níveis desse curso. Quantas palavras ao todo. Então ele quer saber a soma mesmo. Tanto que ele deu a fórmula aqui. Então a soma é o A1, eu estou copiando daqui, ó. Essa fórmula aqui. A1 eu tenho é 100, mais o AN eu tenho também é 220. Fecha parênteses, multiplicado por N, que é 7, dividido por todo mundo por 2. Coloquei um 2 diferente, tudo bem. Então essa soma vai dar aqui dentro do parêntese 320 multiplicado por 7 dividido por um 2 diferente, que eu não gosto daquele 2 ali de cima. Os meus alunos riem desses 2 diferentes que eu faço. E aí vai dar 320 dividido por 2 dá 160, não é isso? Multiplicado por 7. É o que a gente quer fazer. Então, eu vou fazer aqui, ó, 16 vezes 7. Depois a gente coloca o zero lá no resultado. 7 vezes 6, 42. Vai 4. 7 vezes 1, 7. Com mais 4, 11. Incluindo o zero aqui, a soma dos 7 primeiros termos é 1120. Resposta certa é a letra C. Olha, essa precisou de uma continha, né? Vocês acertaram essa? Mas foi bem tranquila, a aplicação direta da fórmula aí. Questão 34 é uma questão de volume. Ele quer saber quantos centímetros cúbicos aqui, ó. Centímetros cúbicos de cimento. Tá bom? Muito importante vocês lerem primeiro a pergunta, que ali vocês já conseguem saber o que é para vocês fazerem, o que é para vocês procurarem no texto, as informações necessárias para resolver. Esse sólido geométrico aqui é um prisma de base triangular. O professor, ele caiu aí, tá deitado. Não, coloca ele em pé para tu poder resolver. Então, a gente primeiro vai calcular como é calcular a área de um prisma. A área da base, essa vai ser a nossa base aqui, esse triângulo, tá? Multiplicada pela altura, 170. Então, eu vou fazer aqui, olha, a área desse triângulozinho aí. Quanto é a área do triângulo? Base 60 vezes a altura 30 dividido por 2. 6 vezes 3 vai dar 18. 0 dividido por 2. Então a área da base, que é a área do triângulo, é 900 centímetros quadrados. E para calcular o volume, a área da base vezes a altura. Então, nada mais vai ser do que a área da base multiplicado pela altura H. O volume vai ser 900 multiplicado por 170. Não tenha medo desses cálculos, achando que é um cálculo muito grande, né? Basta calcular 17 vezes 9. E aí você inclui os zeros necessários. 9 vezes 7, eu tenho dificuldade com tabuada de 9. É 63. 63. 9 vezes 1 vai dar 9, com mais 6, 15. Então, esse resultado do volume aqui vai ser 153. Aí você inclui os zeros necessários, né? 2 zeros do 900 e 1 zero do 170. Então, o resultado mesmo é
153 mil centímetros cúbicos. Resposta certa é a letra D. Tranquilo? Vamos passar para a próxima. Vai dando print aí, tá? Vai acompanhando. Essa questão aqui, eu quero lembrar vocês o gráfico de uma das funções mais famosas que a gente coloca em sala de aula, né? É o primeiro ali que a gente coloca para ensinar a função exponencial. Eu falei quadrática. É o 2 elevado a x. A função 2 elevado a x, o gráfico dela está representado aqui na letra B, olha. Ele vai passar aqui no 1. Aqui no 1. E vai crescer ali exponencialmente, né? O que aconteceu aqui? Ele colocou f de x é igual a 2 elevado a x mais 3. Então você pega esse mesmo gráfico que está na letra B e eleva ele 3 unidades. Se estava passando no 1, vai passar agora no 4. Resposta certa é a letra A. Tudo bem? Você poderia também colocar alguns valores no lugar do x para achar o y correspondente e aí perceber qual gráfico melhor se adequa a essas continhas, né? Fazer aquela tabelinha, quem tiver com mais tempo. Mas quem já percebeu, quem já lembra do gráfico da 2 elevado a x, vai perceber que se aumentar 3 unidades, aí só vai aumentar um pouquinho, ser empurrado lá para cima. Tá, beleza? Questão 36. Na questão 36, você precisa entender o que são polígonos semelhantes. Que ele quer saber aqui, ó. Quais é para achar um par de polígonos semelhantes. Tá? Ele não está dado assim muito à vista nossa, a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Vou pegar esse polígono 4 aqui e vou desenhar ele aqui do lado, assim, olha. Vai começar a chover e tomara que o meu áudio não fique muito ruim. Esse é o polígono 4 aqui, eu dei uma rotacionada nele, assim, assim, tá? Esse ângulo aqui é o ângulo beta, esse ângulo é o ângulo alfa, aqui é o ângulo alfa e esse aqui é o ângulo beta. Aqui em cima é o 15 centímetros, só para que vocês entendam, tá? Esse aqui é o 10 centímetros. Para dois polígonos serem semelhantes, os ângulos correspondentes precisam ser congruentes, ou seja, os ângulos que estão na mesma posição, em polígonos diferentes, e tem que ter a mesma medida. E aí nós temos, né? O beta está aqui em cima, o alfa está aqui, o alfa está aqui, o beta está aqui. Então bateu os ângulos correspondentes, congruentes. E os lados correspondentes, ou seja, a base de um com a base do outro, a lateral de um com a lateral de outro, precisam ser proporcionais. E também isso acontece com o polígono 1 e o polígono 4. Olha, percebe que aqui é 10 e 10 vezes 2, que é a nossa razão de proporcionalidade, razão de proporção, 10 vezes 2 vai dar 20. Aqui é 15, olha. 15 vezes 2 vai dar 30, do jeito que está aqui. Tá, beleza? Então, isso tudo para te afirmar que a resposta certa é o item B. Os polígonos 1 e 4 são semelhantes. Tá, beleza? Acertaram essa? Eu vi gente marcando o retângulo e o quadrado ali. Não pode. Eles têm ângulos correspondentes congruentes, tem a mesma medida, mas os lados deles não são proporcionais. 37. Essa questão tem um texto grande, mas a resolução é bem tranquila, né? E deu a função e deu o valor de t em horas aqui, ó, 2 horas. Então, joga direto lá o valor do t na função. Acabei passando a questão. Aqui, tá. Então, f de 2 é igual a 10 mais 85. Opa, deixa eu apagar esse t aqui, porque eu já vou colocar o valor do t. Ele deu pra gente multiplicado por 2. Tá? Isso vai ser igual a 10. 85 vezes 2 vai dar 170. 170 com mais 10, 180. Tudo bem? Resposta certa. Letra D. Rapidão assim mesmo. Tranquilo?
Não é esse tipo de questão, porque é um problema de aplicação simples, né? Ele dá ali a função e dá o valor de uma das variáveis, você coloca na função e acha o valor do y. Dá o valor de x para você achar o valor do y, bem direto. Nessa questão aqui, quando você olha o enunciado, o gráfico, aí você, meu Deus, tem um sistema aqui, tem uns gráficos aqui, a reta de cada uma dessas duas equações que estão compondo o sistema. Ai, meu Deus, isso está complicado. Mas quando você lê a pergunta, qual dos pontos destacados aqui no gráfico corresponde à solução do sistema? Ele quer saber só a solução, né? Qual o valor de x e y nesse sistema aqui, que eu já estou passando a régua e colocando um sinalzinho de mais, porque eu vou somar essas duas equações. Somando, acompanha comigo, x mais x, 2x, y positivo com y negativo eu vou cortar, igual a 2 mais 4, ou 4 mais 2, 6. Isso indica que x vai ser igual a 6 dividido por 2, x é igual a 3. Com essa informação aqui, eu já conseguiria marcar a resposta correta, porque o ponto que está x igual a 3, o ponto que tem x igual a 3 é o n, olha. Nessa direção aqui, ó. Né? Tá aqui o x igual a 3. Então, o único ponto que está nessa direção é o n. Resposta certa, a letra E. Imagina que não tivessem mais pontos nessa direção, x igual a 3. Então, nós iríamos pegar e calcular o valor do y. Peguei essa equação que está lá em cima, tá? Eu vou só clarear ela aqui para você entender. Estou pegando essa equação agora. Beleza? Então, como o x é igual a 3, substituindo aqui, né? Tenho y igual a 4, esse 3 passa para o outro lado negativo, e y igual a 1. E eu confirmo que o y igual a 1 também só tem o n aqui, ó, na direção x igual a 3 e y igual a 1. Resposta certa, letra E. Não deu, quase que não consigo marcar ali, né? Aqui, ó, letra E. Acertou essa? Essa era tranquila também. De início não, né? Parecia um pouquinho assustadora. Questão 39. Deixa eu lembrar. Poxa, questão de análise combinatória, né? Não é isso? Que a gente consegue resolver pelo princípio fundamental da contagem. Basta perceber que nós temos 7 atletas e nós queremos saber quantos podem ficar em primeiro, quantos podem ficar em segundo e quantos podem ficar em terceiro, né? Não precisa nem fazer todo esse babado aqui, não. Pode ir direto para a solução, que eu sei que eu tenho 7 competidores para chegar em primeiro, qualquer um pode ganhar. Quando um ganha, sobram apenas 6 para ficar em segundo, para eu escolher alguém para ficar em segundo lugar. E 5, já que tem um no primeiro, um no segundo, sobram apenas 5 para ficar em terceiro. Então, usando aqui diretamente o princípio multiplicativo, eu consigo responder que vai dar 210, resposta certa, letra D. Beleza? Eu faço assim, ó. 5 vezes 6, ou 6 vezes 5 dá 30, que é mais fácil multiplicar por 7. 3 vezes 7 dá 21, eu acrescento o zerozinho aqui. Beleza, vamos para frente. Essa questão aqui é a questão que vai cair na Saeb. Tô com medo de vocês errarem, não errem essa questão, porque dá para acertar nem que seja no método do desespero, que é tentar ver qual das funções, qual das alternativas vai bater com os valores da tabela. Serve para gráficos também. Eu vou tentar aqui, por exemplo, olha, a alternativa A. Vamos ver o que acontece com os valores da tabela quando eu coloco x igual a zero. Eu vou tentar com zero aqui, tá? É mais fácil. Então, olha aí. Se eu colocar o zero no lugar desse x, da alternativa A, vai ficar x menos 3. 0 menos 3. 0 menos 3 vai dar menos 3. Mas, gente, não pode dar menos 3. Tinha que dar 1. Tem que dar 1. Então, a alternativa A, ela está errada. Ela já não bateu para a primeira tentativa que eu fiz. Eu vou fazer essa tentativa aqui, ó, com a alternativa B. 2x mais 11. Ficaria assim. 2 vezes 0 mais 11. 2 vezes 0 vai dar 0. Com mais 11
Dá 11. Caramba, mas tem que dar 1. Tá errado também. Alternativa B. A e a B. Pensa da mesma forma para a alternativa C. 2 vezes 0 mais 14. 2 vezes 0 vai dar 0, com mais 14. 14, tem que dar 1. Eu quero alguém que dê 1. Não pode, então essa aqui está errada também. 5 vezes 0 menos 1. 5 vezes 0 vai dar 0. Menos 1 vai dar menos 1, mas eu não quero menos 1. Eu quero que dê 1. Então, alternativa D está errada. A única alternativa que só pode ser a letra E. 5 vezes 0 aqui, olha, vai dar 0. Com mais 1, oba, bateu aqui a letra E. Vamos tentar em outra linha dessa tabela? Aqui, olha. 5 vezes 1 no lugar do x, né? 5 vezes 1 vai dar 5. Com mais 1 vai dar 6. Oba, bateu aqui também. 5 vezes 2, né? 5 vezes x. 5 vezes 2 vai dar 10. Com mais 1, 11. Bateu também. Só pode ser a letra E. Nem tentei a primeira linha, porque eu estou correndo dos números negativos com o risco de não saber fazer na hora. Então, corre. Vai no 0, vai no 1, que rapidinho você vai desvendar esse segredo, saber qual das funções melhor se adequa ou se adequa por inteiro nessa tabela que foi dada. Beleza? A resposta certa, a letra E. Na questão 41, ele fala aqui das amostras, né? E tem 60 amostras. Dessas 60, 75% não estão contaminadas. E dessas 75%, ele fez uma outra porcentagem e percebeu que 80% foram aprovadas para o consumo. Ele quer saber quantas foram aprovadas para o consumo, né? Vamos fazer duas continhas, tá? Duas porcentagens aí. A primeira é 75% de 60. Aí eu vou calcular quantas não apresentam contaminação, não é isso? Então isso vai dar 75, o método mais tradicional, mais seguro, vezes 60. Cortando aqui 0 com 1, 0, vai dar 75 vezes 6. 75 vezes 6, quer fazer do lado? 75 vezes 6. 30, vai 3. 6 vezes 5 vai dar 30, vai 3. 42, 45, né? 450. 450 dividido por 10, lembra? Eu só cortei um zero aqui debaixo desse 100% ali, do porcento. Então isso vai dar 45, tá bom? 45 é o número de amostras que não estão contaminadas. E aí ele vem com outra continha. Ele diz que 80% dessas 45 estão aprovadas para consumo. Então vamos calcular qual é o número de amostras aprovadas para consumo. 80% de 45. Fica 80 dividido por 100, 80 sobre 100, multiplicado por 45. Vamos cortar aqui 0 com 0. Sobra só 8 vezes 45, que eu não sei de cabeça também. Não faz mal você não saber, você faz rapidinho o cálculo aqui. 8 vezes 5 vai dar 40. Vai 4. 32, 36, né? 8 vezes 4 dá 32, com mais 4, 36. Então, isso aqui vai dar 360 dividido por 100. Lembra que eu só cortei um zero aqui do 100? Corto o outro agora, fica 36, não é isso? Resposta certa é a letra C. 36 dessas amostras estão apropriadas para consumo. Próxima questão, fácil porcentagem, hein? Vocês erram demais porcentagem, mas pode perceber que é tranquilo acertar a questão de porcentagem. Mais tranquilo ainda é a questão 42, né? Só saber a localização dos pontos P, Q e R. Então, o ponto P está no x igual a menos 3, menos 2, tá? O P. Menos 3, menos 2. O Q tá aqui no x igual a 0, na direção do zero aqui, ó, na direção do zero. E no
y igual a 2. E o r, ele está na direção do x igual, não é igual, tira esse igual aqui, tá? Esquece esse igual antes que você se confunda, tá? Ele está na direção do x igual a 3 e y igual a 1. Esses dados estão na letra B. Tá, beleza? Tá aqui, tudinho. Não erre essa questão, porque nem cálculo você vai fazer. Muito tranquila. Questão 43. Na sexta-feira, no sábado. Essa aqui, acredito, tenha sido a questão mais difícil do teu simulado, né? Ele diz que na sexta-feira, vem aqui, ó. O parque recebeu uma certa quantidade. Uma certa quantidade é esculacho, né? A gente vai chamar de X. Somando com a quantidade de sábado que ele fala que ele recebeu o quadrado do número de visitantes da sexta. Então, x ao quadrado. E no domingo o parque recebeu o triplo do número de visitantes da sexta-feira. Então, 3x. E ele disse que ao todo, no fim de semana todo, foram 480. Beleza? Arrumando isso, como era que a gente ia fazer? Ao quadrado mais 4x menos 280 igual a zero. E aí, essa continha é uma função quadrática que você precisaria calcular o delta, o x' e o x duas linhas. O x' ou o x duas linhas vai ser um número negativo. Vai ser um positivo e outro negativo. A gente está interessado no positivo deles, que é o número de pessoas da sexta, o valor do x aí. Meu Deus, aí só que essa conta toda daria muito trabalho. Chega, eu tô até suando já pelo calor que tá aqui e por essa conta difícil. A outra solução é você pensar em dois números cuja soma deles, a soma, seja igual a menos b sobre o a. Tá? O menos b sobre o a é menos 4, que é o b, dividido por a, que é 1. Então, a soma vai ter que ser menos 4. Beleza? E o produto, ou seja, os dois números que você pensar multiplicados um pelo outro. Eita, escrevi produto errado. Produto vai ter que ser igual a C sobre A. Tá bom? C sobre A nada mais é do que menos 480 dividido por 1, que é o valor do A. Então, o produto desses dois números vai ter que dar menos 480. Tá bom? Pensa! E aí, a sacada mais rápida seria isso. Você lembrar desse detalhe, desse macete aí, que a soma das duas raízes vai dar menos b sobre a e o produto vai dar menos c, ou c sobre a só. Qual o número, gente? Qual número vocês pensaram? Dá uma olhadinha para as alternativas. Os dois números estão aqui, ó. Professor, não entendi esse método. Eu me sinto mais seguro resolvendo delta, x', x duas linhas. Beleza, o importante é você não errar a questão. Eu só estou te mostrando outro método que seria também possível e até mais rápido. Então, quando eu multiplico, olha, agora eu só preciso saber se é 20 positivo menos o 24 ou se é 20 negativo mais o 24. Tá bom? Eu sei que a multiplicação desses dois números é 20 vezes 24 vai dar 480. Tá bom? Então, aqui nesse primeiro caso e aqui também vai dar 480. Satisfaz. Agora eu quero saber qual desses dois resultados vai dar menos 4. Tá? Qual é que vai dar menos 4? Aqui vai dar 4 positivo, porque o maior aqui é o 24. E aqui em cima vai dar 4 negativo. Então, as raízes que eu estou procurando é 20 positivo e menos 24.
tá bom? Como eu falei para vocês inicialmente, eu não quero saber o menos, né? Por quê? Porque o menos 24 indica que menos 24 pessoas estiveram no clube na sexta-feira. Isso não faz sentido. Então, a minha resposta é a letra A, 20. Eu estou levando em consideração a raiz positiva dessa função, dessa equação toda aqui. Beleza? Dê uma olhadinha dessas duas formas de resolver aqui. É só você pensa em dois números, a soma deles tem que ser mais ou menos aqui praticamente o valor do B, grande parte, né, dos exemplos, e o produto tem que estar aqui no valor do C. Isso quando A é igual a 1, tá? Se for diferente de 1, você obedece como está aqui. Essas duas coisas. Dá um print nisso. E se você achar difícil essa abordagem, diga assim, professor, comenta aí, professor, questão 43. Coloque mais exemplos para a gente dar uma treinada nesse método aí, sem usar o delta e sem usar o cálculo de x', x', todo aquele processo com a fórmula de Bhaskara. Tranquilo? Questão 44. Questão difícil também, tá? Lembrar que a fórmula da área de um trapézio, isso é um trapézio torto, mas é igual a base maior multiplicado pela base menor. Opa, errei. Coloquei um H aqui, é costume. A base menor. Eu coloquei mais, né? Também, não é mais. Não é vezes, é mais. É uma média entre as bases, né? Multiplicado pela altura dividido por 2. Para evitar essas confusões todas, sabe o que eu fiz? Eu encarei essas ripas aí como se fosse um retângulo, eu encaixei elas. Percebe que elas não são retângulos, né? Esse detalhe aqui, olha, mostra que elas são tem esse formato, né? Uma tem esse formato, outra tem esse formato aqui. Então elas estão assim, ó. Não é isso? Então, o exercício que eu fiz mental é movimentar essas figuras de modo que elas uma encaixassem na outra dessa forma aqui, ó. E aí eu tenho retângulo, vou te mostrar aqui uma figura. Eu vou tentar te mostrar na verdade, né? Imagina que eu estou colocando do lado daqui, essa primeira aqui, e a do outro lado eu vou dar uma rodada para cá, ó, e encaixar nela. Vocês entenderam o que eu fiz? Percebe que dessa forma eu tenho um retângulo em que a base dele é 5 e a altura, calma, a altura até aqui, esse ponto, esse pedaço até aqui, é 210. Daqui para cá é 210. E esse pedacinho aqui, olha, é 5. É só você ver aqui, ó. Tá, beleza? Então, ó, o meu retângulo é a base dele 5 e a altura dele, já vou colocar a área desse retângulo, tá? A área de um retângulo grandão aqui. Tá, parece uma figura torta, mas é um retângulo, tá? A área é base vezes a altura. Que altura é essa? 210, com mais 5, 215, com mais 210. 425. 425. Tá bom? É o resultado da minha continha. Vou colocar aqui, ó. 425 vezes a base, que é 5. 5 vezes 5 vai dar 25. Vai 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Com mais 2, 12. Vai 1. 5 vezes 4 vai dar 20. Com mais 1, 21. Então o resultado vai dar 2.125 centímetros cúbicos, que está aqui na letra B. Professor, eu posso fazer calculando a área do trapézio? Lógico, o importante é você acertar. Calcular a área de um trapézio, calcular a área do outro trapézio, soma as duas e marca a letra B. O importante é você ter marcado a letra B direitinho. Tranquilo? Vamos lá para a próxima? Lembrando, se você for um professor que está aí, eu estou usando métodos de modo que o aluno consiga acertar, consiga não errar questões que seriam bem tranquilas, né? Tá? Então, os métodos aqui não são muito convencionais.
Essa questão eu errei inicialmente, tá? Eu fiquei com dúvida na hora de resolver ela, então tudo bem se você tiver alguma dúvida. Sabe o que eu fiz? Eu somei as pessoas que habilitadas com motocicleta, que é 15 ou 8 quinzeavos, com as pessoas que tinham habilitação com automóvel, né? Para dirigir automóvel. 7 30avos. E eu achei que esse fosse o resultado, tá bom? Mas eu tô somando, olha. Eu estou somando porque o texto fala ou, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ou. E por isso eu usei um sinalzinho de mais. Mas quando eu somo esses dois, eu estou somando todo o diagrama, né? Inclusive essas pessoas que estão aqui no meio. 1 quinzeavos. Só que essas pessoas não entram, já que ele quer ou. Então, ou ele quer esse lado, ou esse lado. Esse meio não vai entrar. Então, no final, eu tenho que subtrair a interseção entre os dois conjuntos. Tá bom? Para começar, vamos calcular aqui. Eu vou usar o MMC, tá? Entre o 15 e o 30, que é o próprio 30. Aí eu vou pegar esse 30 e dividir por 15. Vai dar 2. E esse 2 eu vou multiplicar por 8. 2 vezes 8, 16. Vou fazer rápido agora. 30 dividido por 30 vai dar 1. 1 vezes o 7 vai dar o próprio 7. Não fica mais 7 aqui. Então, o resultado disso vai dar 16 mais 7, 23 sobre 30. E, por incrível que pareça, eles são sacanas. Eles colocaram aqui na letra B, olha, 23 sobre 30 para você marcar afobado. Não se afobe. Porque nós temos que subtrair menos a interseção. Fazendo rápido, você já sabe, MMC entre o 30 e o 15 vai dar 30. Então, a gente divide 30 por 30, vai dar 1. 1 vezes 23 vai dar o próprio 23. Menos 30 dividido por 15 agora vai dar 2. E 2 vezes 1, que está aqui em cima, vai dar 2. Então, 23 menos 2 vai dar 21. Dividido por 30. Aí, 21 30avos. Resposta certa é a letra C. Gabarito, letra C. Olhando a hora aqui. Próxima questão. Questão tranquila também, né? Pelo amor de Deus, final do simulado. Não me erre essa questão. Eu sei que você já deve estar cansado. Mas ele só quer saber o intervalo onde esse gráfico é decrescente, onde a função é decrescente. Então, pode perceber que a partir deste ponto bem grandão aqui, ele começa a ser decrescente e decresce até este ponto aqui bem grandão, que é o intervalo de 2 até 4. Resposta certa, a letra D. Simples desse jeito e tu tá querendo errar essa questão só porque tá no final da prova e tá cansado. Continuando, aqui tem que fazer um cálculo pequenininho. Essa aqui tem que dar uma revisão caramba, nas relações métricas do triângulo retângulo, tá? Essa relação é essa aqui, ó, que a gente vai utilizar. O A multiplicado com o H é igual, esse aqui é o H, tá? Esse aqui é o A. Eu vou dizer que esse é o B e esse aqui é o C. E é igual a B vezes C. Dá uma revisada, vai cair uma questão dessa, tu precisa saber, tu precisa calcular, porque é tranquilo o cálculo, ó. O valor do A é 10, o valor do H ele quer saber, vou chamar de X, o valor do B é 6 e o valor do C é 8. Vai ficar X igual a 48, e esse 10 que está multiplicando o X passa para o outro lado dividindo, né? Então, X é igual a 4,8. Professor, não tem resposta certa. Calma, lê a questão, caramba. Cada metro linear, cada um desses 4,8 metros custa R$ 20. Então, precisa multiplicar por 2 aqui. Eu vou colocar depois o 20, tá? 2 vezes 8 vai dar 16, vai 1. E 2 vezes 4 vai dar 8 e 1, 9. Sem eu colocar vírgula, sem eu colocar zero nenhum, tu já sabe que a resposta certa é a letra C. Não tem como fugir, olha. Já deu ali 96, tá?
Só vou colocar o zero aqui do 20, mas eu vou colocar a vírgula do 4,8 ali. Então, realmente, 96. Tá, beleza? Questão tranquila. Questão 48 vai dizer que o coeficiente angular é 2. Então, na função, todos são retas, tá? Então, é uma função afim, y é igual a x mais b. O valor desse a é o coeficiente angular, o valor do b é o coeficiente linear. Então, ele está dizendo que o coeficiente angular é 2. Tá, beleza? 2 positivo. Então, já tem um gráfico errado aqui, né? Função decrescente, coeficiente angular negativo. Função decrescente também não está certo. Nós estamos procurando uma função em que o b seja igual a menos 2, né? Ó, coeficiente linear é igual a menos 2. Significa que o gráfico vai tocar no eixo y, vai intersectar o eixo y, no ponto igual a y menos 2. Isso aqui tá errado, então. Menos 2 está aqui, o gráfico não passou aí. Aqui na letra C e na letra E é a suspeita, né? Então, ou a letra C ou a letra E estão certas. Como é que eu vou saber agora, professor? A gente percebe que na letra C, o valor do A, aqui, olha, a altura desse triângulo, eu falo assim com meus alunos. Então, aqui vai ser 2, esse intervalo, e aqui vai ser 2. Então, o valor do A vai ser 2 dividido por 2. O valor do A aqui é 1. O valor do A é 1. Aqui na letra E, esse intervalo aqui, ó, vocês estão enxergando, né? É 2. E esse intervalo aqui é 1. Então, o valor do A aqui é igual a 2 dividido por 1. O A é igual a 2. Beleza? Então, a resposta certa é a letra E. Tá bom? O valor do A ele é igual a tangente do ângulo de inclinação, tá? Ali dessa reta. Então, é por isso que a gente faz esse cateto oposto dividido pelo cateto adjacente aqui nesse triângulo. Qualquer dúvida, também peça um vídeo especial ou peça uma orientação para o seu professor explicar direitinho esse cálculo do A aqui. Eu nem coloquei o 1 aqui. Tranquilo? Tá acabando. Questão 49. Ele quer saber o número de vértices, né? O número de vértices. Como é que a gente faz isso, gente? O número de vértices menos o número de arestas mais fórmula de Euler mais o número de faces vai ser igual a 2. Tá bom? Eu decorei assim essa fórmula, tá bom? Se você decorou de outro jeito, vamos isolar agora o que a gente quer calcular. Então ele quer saber o número de vértices. O número de vértices vai continuar aqui. Menos o número de arestas. 48. Opa. Coloquei 20. De onde veio esse 20? Minha cabeça, né? As vozes da cabeça. 48 mais o número de faces, que é 31. Isso vai ser igual a 2. O vértice vai ser igual a 2 mais 48. Estou passando de um lado para o outro, tá bom? Então muda o sinal. Menos 31. Vamos fazer de cabeça? O número de vértice vai ser igual 48 mais 2 vai dar 50. 50 menos 31 vai dar 19. Tranquilo, né? Basta você lembrar dessa fórmula. Veja como é que você calculou, como é que você lembra dela. Aparece de vários modos em livros diferentes na internet. Então, dá uma olhadinha lá qual você se sente mais seguro para lembrar. Letra C. Questão 50. Meu Deus do céu. Lembrei. Muito texto, chega a me dar logo um medo. E deu a função e deu o valor de x para a gente colocar nessa função. Ele falou que são 6 fases. Tá? Dá uma pausa, leia a questão se você não soube direito, tá beleza? Então, o f, calculando, vai ser o f de 6 igual a 10 multiplicado por 3 elevado a 6. E aí, achei um exagero, tá? Quem foi que elaborou essa prova aí? 6 é muito. Vai ficar 10 multiplicado por 3 elevado a 6. Meu Deus, vamos fazer. 6. 3 vezes 3 vai dar
9 vezes 3, 81. Vezes 3, 200. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Vezes 3, eu não sei mais. Meu Deus. 243 vezes 3 ainda. 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes 4 vai dar 12. E 3 vezes 2 vai dar 6 e 1, 7. Tá, então vai dar 7. Já dava para acertar, né? Ali, multiplicado por 10 vai dar 7.290. Resposta certa, letra B. Tudo bem? Meu Deus, que vídeo demorado. Nunca mais. Na questão 51, era só multiplicar aqui o 12. Ele quer saber o do cargo 2, olha. Era só multiplicar 12 vezes o salário de cada um. Quanto é, professor? 12 vezes 1.520. Passando. Acabei passando sem querer. Vai ficar 1.520 multiplicado por 12. Vamos tentar fazer pequenininho aqui. 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 5 vai dar 10, vai 1. 2 vezes 1 dá 2 e 1, 3. 0, 2, 5, 1. Por isso que eu queria fazer pequenininho, para poder caber aqui. Somando vai dar 0, 4, 2, 8, 1. Tá? 18.240, resposta certa, letra D. Tranquila também essa questão, era só uma multiplicação basicona. E para finalizar o nosso vídeo, última questão, questão 52, bastava perceber que a função, o gráfico, ela está passando no y igual a menos 4. Então, nós estamos precisando de alguém que esteja passando no b, né? O valor do b, lembra? Y igual a x mais b, nunca mais esquece. É a forma geral da função afim. Então, o b é menos 4. Então, a alternativa C está errada já. Tá bom? O valor do a é o coeficiente angular, é a tangente do ângulo aí de inclinação. Vai ser um ar negativo, tá? Só para entender, porque como a função é decrescente aí, o a é negativo. Então, esse aqui está errado, esse aqui também está errado. O a negativo só na letra A e na letra B. Ainda restam, né? Então, fica assim, a altura desse triângulo, né? De maneira mais fácil de você entender, é 4. E a largura dele, a base dele, que está de cabeça para baixo, enfim, é 5. Então, nós estamos procurando essa alternativa em que o a é igual a 4 quintos. Com um detalhe, como a função é decrescente, menos in, tá bom? Então, a alternativa A está errada, só pode ser a alternativa B. Eu espero muito que tenha resolvido, que tenha calculado muito bem essas questões, que tenha acertado o maior número de questões possíveis, tá bom? Fico meu grande abraço para todo mundo que ficou até o final do vídeo. E comentem se vocês querem mais vídeos desse tipo. Vocês mandem outras questões para a gente comentar junto, para a gente estudar juntos, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos até esse momento e até o próximo.